Amores, minhas amoras, eu sempre falo para os meus alunos no final de uma disciplina, que nem essa, por exemplo, que a gente tem um livro didático, ou qualquer disciplina, que enfim, que a gente lê os textos, né, participa das aulas, discute, produz estudos, né? Quem nesse, por exemplo, vocês fizeram análise das dinâmicas, né? Participaram todos de todas as dinâmicas, é, fizeram análise das dinâmicas, né? Então participaram como participante, participaram como uma postura mais ativa, né? Que eu gosto de brincar, falar dos dois lados do balcão. Então você viu como é estar sendo alvo da dinâmica, como é estar aplicando a dinâmica, analisando os resultados das dinâmicas. Se você estudou de verdade, leu tudo, todo o material didático, ele tem 188 páginas. Mas vamos somar junto com os textos do Saviani e do Engels. Então, assim, quem levou a sério a disciplina tem mais de 200 páginas, né? Eu sei que é uma métrica que é quantitativa, mas às vezes a gente entende melhor o quanti do que o quali, né? Então, para ter uma noção, uma dimensão de quantidade de estudo, o quantitativo talvez sirva para alguma coisa, né? Às vezes é mais simples também de entender. Então, assim, quem levou a sério desde o começo, leu todo o conteúdo, enfim, se envolveu, tem 200 páginas, mais de 200 páginas do tema orientação profissional, estudadas, lidas, né? E isso, em tese, os habilita para atuar enquanto psicólogos, realizando bons projetos e processos de orientação profissional. Além disso, vocês teve o estágio também, ele é... as palavras vão fugindo e eu fico triste. O estágio, dá para fazer uma interlocução, né, com essa disciplina, então teve até alguns que foram aí pela via da orientação profissional, né? Essas questões de educação e trabalho, né, educação para o trabalho, são temas afins aí da orientação profissional também. Então, então é isso. Quem levou a sério tem um a mais aí na sua formação profissional, né? Tem um conteúdo, uma aprendizagem de técnicas, de teorias a mais para poder atuar com maior qualidade, com maior competência na sua atuação profissional. Certo, queridos e queridas? E a gente só tem a possibilidade de ter essa visão quando a gente chega no final, né? Então, quem não desanimou ainda e levou a sério, tem esse conteúdo a mais na sua formação. Certo, gente? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Como que vocês ouvem isso? Como é que fica para vocês? Acho que tem bastante conteúdo aí para ser revisitado, não visitado. E tem que se dedicar. Bastante conteúdo para quê? Para ser visitado? Revisitado. Ah, sim. E quando você volta, uma vez que você passou,
quando você volta uma segunda vez, você já conhece o caminho, vamos dizer assim, já conhece os atalhos, já sabe por onde ir, fica muito mais fácil. Agora, quem não caminhou e vai precisar fazer isso, né, do começo, do zero, aí vai, dá para fazer, né, mas vai ser mais difícil, vai ser mais trabalhoso. Então tá bom. Esse é um discurso da ordem motivacional, assim, de dar os parabéns para vocês que chegaram até aqui. Vamos lá, então, para o nosso último conteúdo dessa disciplina, o último conteúdo expositivo. Capítulo 3 da unidade 4, seção 3 da unidade 4, psicólogo na orientação profissional. Bom, vocês veem aqui que tem 3 slides apenas, né? É um capítulozinho curtinho, que a Lilian, assim como ela faz em outros capítulos, ela retoma, né, temas que já foram tratados e vai acrescentando algumas coisas a mais, né? Então, começa essa primeira parte aí, né? O trabalho e o profissional de amanhã. Então, ela vai começar falando da reafirmação do cenário social e trabalhista dinâmico, instável e disruptivo, né? O que é essa palavra disruptiva, né? São grandes transformações em curtos períodos de tempo. Essa coisa de disruptivo é uma palavra muito em voga, assim, ultimamente, no mundo corporativo, né? Porque o capitalismo, acho que a gente já falou isso em outro momento, né? Tem que estar sempre criando novas demandas, né? E ultimamente deram esse nome, né? Disruptivo, para essa criação de novas demandas, novos produtos, novas necessidades. E também para num sentido, que é uma outra palavra que também está muito em voga ultimamente, para um sentido de inovação. Então, não só produzir coisas novas, mas produzir de uma forma que ninguém produza, ninguém consiga fazer igual e que a empresa X ou Y, por exemplo, seja a única do mercado a produzir aquilo daquele jeito, né? Acho que o exemplo mais evidente aí por exemplo, e recente seria a Apple, né? O iPhone, que o iPhone é vendido, né? Essa imagem de que o iPhone é uma coisa muito única e tal, tal, tal. Mas se a gente for pensar outros produtos, né? De outros setores do mercado, a gente pode pensar a ideia, por exemplo, da Coca-Cola, que também é o produto único, que só a Coca-Cola que tem, por mais que todos queiram imitar, só a Coca-Cola é a Coca-Cola, ou mesmo o McDonald's, né? Gente, eu detesto McDonald's, assim, eu nunca, acho que eu fui, sei lá, 2 vezes, não sei, acho um lixo, assim, acho nojento quem come, mas assim, desculpa quem gosta, mas assim, eles são um exemplo disso, né, de uma empresa que o formato como eles pensaram para vender o produto deles, né, que é hambúrguer, é um formato muito original. E aí outras empresas foram lá e deu super certo, né? E aí por isso que outras empresas foram tentar copiar. Bom, e é esse o cenário que nós estamos, né? Um cenário dinâmico, instável e disruptivo. Ou seja, né, se a gente for pensar, fazer um link com o autor que ela cita lá no comecinho, né, do livro, apesar de não aprofundar muito, né, se a gente for pensar no Bauman, né, são os tempos líquidos, né, não existe solidez em nenhuma área, em nenhum campo da sociedade. Então é tudo muito mutável, muito dinâmico, muda muito rápido,
não tem uma permanência em todas as áreas sociais, e o trabalho é uma dessas áreas também. Então, bom, aqui só reafirmando o que já foi dito também em outros capítulos, né? As virtudes, né, que são buscadas hoje no trabalhador não são as que eram buscadas anteriormente. Então, anteriormente tinha a ideia do trabalhador ser fiel à empresa e que ele fosse especialista em uma área. E hoje, também já foi dito em outro capítulo, né, valoriza-se essa flexibilidade de ação, né, valoriza-se experiências diversas. E, nossa, gente, me fugiu a palavra de novo. Hoje as palavras estão todas saindo correndo de mim. Isso porque eu estava lendo um livro super difícil hoje de manhã, né? Era para estar com o vocabulário afiado, mas não é o que aconteceu. Acho que é porque eu fiquei cansado, mas tá. Gente, me fugiu a palavra. A palavra que eu estou procurando é o contrário de especialista. Generalista, é isso. Essa é a palavra. Então, se antes se valorizavam pessoas especialistas, né, que dominam muito bem uma área, hoje se valoriza, né, as virtudes que se busca é um profissional cada vez mais generalista, ou seja, que ele conheça um pouco de cada coisa. Claro que sempre vai ter mais conhecimento, mais experiência, mais competência em uma área, em um setor, mas que seja capaz de dialogar com outras áreas, com outros saberes, com outros profissionais, né? Então isso é um profissional generalista. Bom, flexibilidade de ação, já foi dito, convivência com a diversidade de experiências. E aí, né, isso daqui bom, criatividade e inovação também já falamos um pouquinho. E esse aspecto que se espera, né, que se valoriza no profissional de hoje, ele é meio que a objetivação, né, no nível individual do neoliberalismo total, assim, absurdo, né? Então, que é o chamado espírito empreendedor, né? Ou a ideia de proatividade. Então, quer dizer o quê, né? Esse profissional que não se limita a obedecer ordens e cumprir funções pré-estabelecidas, mas, né, que ativamente, vestindo a camisa da empresa, se engaje na busca da resolução de problemas, né? Então, não que é o quê? Que é de certa forma, vamos dizer assim, um certo abuso, né? Um abuso velado, um abuso disfarçado. Que é o quê? Que é querer exigir do trabalhador que ele não faça apenas as funções que a ele é designado, mas que ele encontre problemas, que ajude, né, a empresa a resolver problemas, pensar soluções, né, de problemas, etc., junto com a empresa. Tem empresas que, inclusive, premiam, né, essas ideias. Então, assim, um trabalhador vai lá, escreve uma ideia, eu acho que a gente poderia fazer isso, 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 e ajudar, e melhorar. E muitas das vezes as empresas pegam essas ideias, lucram lá absurdo, né, e dá, sei lá, um presentinho ali para a pessoa que teve essa ideia. Então, isso é a ideia aí do espírito empreendedor, de ser proativo, né, de você, sozinho, individualmente, ser capaz de resolver muitos problemas, né? Tem que se engajar ativamente na busca de resolução de problemas. Esse é um perfil que é valorizado hoje no mercado de trabalho. Bom, criatividade e inovação, ok. E então, vocês veem que são características de ordem comportamental, né?
que é esse último tópico, né? Para além das habilidades técnicas, as empresas buscam recursos humanos com habilidades humanas e conceituais. Então, não é só a pessoa que sabe fazer, né? Saber fazer, vamos dizer assim, não é mais do que a sua obrigação, né? Mas as empresas querem sempre mais, né? Elas querem sempre cada vez mais e pagar cada vez menos, né? Esse é o capitalismo. Então, não basta você saber fazer, né? Eles têm um certo perfil comportamental, um perfil de personalidade, um perfil emocional, de atitude, né, que é valorizado, que são essas características aqui. Porque se a gente observar isso daqui, não está dizendo assim, se valoriza, né, se busca um profissional que seja competente, que seja bem formado, que seja, enfim, que domine a sua área, tal, tal, tal. Não está dizendo nada disso. Está dizendo que tem que ser uma pessoa flexível, que conviva com a diversidade, seja criativa, inovadora e proativa, né? Tudo isso é da ordem da personalidade, né? Da ordem comportamental mesmo, né? Afetiva. Não é da ordem das competências, das habilidades técnicas, né? Ou melhor, vamos dizer assim, são as chamadas competências emocionais, né? Que também é um outro termo super recente aí em voga no meio corporativo. O que vocês acham disso? Já viram falar disso ou não? Pô, eu acho isso muito triste. Essa é a realidade. Você acha triste? Você não acha inovador, moderno, desafiador? Da flexibilidade de ação e a convivência com a diversidade de experiências, é isso? Não, estou sendo irônico, né? Ah, tá. Mas Não, enfim, eu, pode eu falar. lá na empresa lá, eu vou dar um exemplo. Eu fui contratado para trabalhar na solda de arames. É isso que eu tinha que fazer. Aí, cara, sei lá, né? Quando eu comecei, o que eu fazia? Eu, eu terminava o meu serviço, produzia todo o estoque, então eu ia para as outras áreas, né? Eu ia para chaparia, eu ia para marcenaria, e com isso eu adquiri muita experiência em qualquer máquina da empresa, cara. E Uhum. só que eu percebi o seguinte, meu salário não estava aumentando e eu estava fazendo serviço de muita gente. Uhum. Aí Mas começou. olha só, você não está vendo o seu ganho nessa história. Você aprendeu muita coisa. Sim, eu aprendi muita coisa e tal. Sempre, eu estou sendo irônico, tá? Tudo que eu estou falando, eu estou sendo Eu irônico. sei, eu sei. Aí o que que acontece? O pessoal foi lá, os meus patrões foram lá, contratou uma leva de novos funcionários e todos ganhando a mesma coisa que eu. E hoje eu estou ensinando todo mundo. Estou ensinando dois caras novos e os caras ganham a mesma coisa que eu e eles acabaram de chegar. Eu tenho muito mais experiência que eles e a empresa não me reconhece, sabe? Uhum. E, É, e, e para a empresa tá tudo bem. E para a empresa tá tudo ok. claro que tá. Claro que tá. É triste o capitalismo. E é engraçado porque tem muito pobre que defende capitalismo e até donos de empresas que defendem o capitalismo, só que essa empresa que você tem aí no fundo de quintal, que tem aí a sua empresa familiar, não gere o capitalismo, sabe? Você não é dono do capitalismo. O capitalismo é quem, pô, é uma minoria muitíssimo pequena e a gente está muito longe disso. É E assim, galera, e a para galera você defende isso com saber inocentes. quem é elite, é tipo assim, se você tem o WhatsApp do Dória, você é elite. Se você liga pro Dória e o Dória vai atender e conversar com você, você é elite. Se você liga para o Bolsonaro, ele vai atender o seu telefone e você vai conversar com ele, você é elite. Se não, esquece. Desculpa te interromper. Não, tranquilo.
Mas essa e a galera defende capitalismo com unhas e dentes. Nossa, como se fosse a melhor coisa do mundo. E não é, cara. É um sistema que funciona porque a gente está sofrendo muito para isso acontecer. Claro que funciona. Funciona muito bem. É a pequena burguesia, né? Essa, quem tem seu próprio negócio, né? É a chamada pequena burguesia. Mas que está muito longe de ser elite. Né? Então, assim, o velho da van é elite. O velho da van é elite. Ele é um dos maiores bilionários aí do Brasil. A Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, é elite? É elite. Enfim, são poucas pessoas, poucas famílias no Brasil, né? Entre as 200 milhões de pessoas aqui. Enfim, mas é isso. Então, mas você deu um exemplo, né, que ilustra essas virtudes que são valorizadas hoje. Né? Então, você era um profissional produtivo, né? Fazia o serviço que te cabia e foi proativo, né? Identificou outros problemas aí que estavam lá na empresa para ser resolvido, foi aprender a resolver e resolveu, né? E então essa habilidade, né? Essa atitude sua te fez desenvolver uma maior flexibilidade de ação dentro dessa empresa. Né? Então você consegue, além do que você foi contratado, enfim, né, para fazer, você consegue fazer outras coisas, né, resolver outros problemas. Aí agora isso da empresa pagar a mais, reconhecer ou não reconhecer, aí isso é assuntos que pouca gente fala, né? Que fica de fora, muitas das vezes. Mas isso é verdade, né? Infelizmente, muitas histórias que eu ouvi, e aí varia de empresa, né? Tem empresa que nem liga para isso. Se eu chegar hoje na Croton e falar assim, eu quero falar pro Wagner, ou se bem que o Wagner, ou falar pro diretor, mas também o diretor também não manda nada. Todo mundo só está cumprindo funções. Né? Sei lá, se eu chegar para alguém, pro RH, por exemplo, e falar assim, né, gostaria que melhorasse meu salário, né, colocasse algumas condições, falando, ó, isso daqui eu não quero mais, isso daqui eu não quero mais, quero que melhore meu salário, quero isso, quero aquilo. O RH vai falar, primeiro vai dar risada na minha cara, né, falar, esse cara tá louco. E, e segundo vai falar, não, então, isso daí não é assim que a gente trabalha, né, se você quiser ficar com a gente, vai ter que ser dessa forma aí que você conhece. E daí fala, não, então eu vou sair. Então tá bom, né? Tipo, ok, tudo bem, assina lá tudo e tchau. Agora, dependendo da empresa, pode ser que esse seja o momento que ela vai reconhecer, né? Mas por isso que eu falo, não é toda empresa, varia da empresa, né? Vai ter empresa que só vai reconhecer quando você fala assim, ó, eu vou... Quando você chegar, né, já com um outro trabalho garantido, falar, então, tô pedindo para sair porque semana que vem eu começo na empresa Y e lá eles vão pagar X a mais porque eu sei fazer isso, 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 isso e aqui eu faço tudo isso e ganho a mesma coisa que alguém que acabou de entrar. Aí pode ser que eles cubram a oferta, né? Mas isso varia de empresa. Dependendo se for uma empresa grande, eles falam, não, pode ir, tudo bem, muito obrigado e tchau, né? Então, então não é uma regra, né? É uma prática que pode acontecer ou não. Muito bem, quem mais? Quero ouvir mais opiniões de vocês sobre esse perfil aí que é exigido. Eu estou dando essa postura crítica porque, assim, se vocês pegar uma revista Exame da Vida, ou qualquer conteúdo que vai dizer
das habilidades, das competências, das virtudes que são valorizadas hoje no mercado de trabalho, vai ser colocado tudo de uma maneira super acrítica, né? Como se fosse uma coisa super legal, moderna, enfim. Mas o lado do trabalhador eles nunca colocam. Assim, é muito raro você ver o lado do trabalhador nesses materiais. Tem uma coisa que a revista Exame faz por ano, que isso eu acho interessante, que é um ranking, lá um prêmio de melhores empresas para se trabalhar. Então eles avaliam várias empresas, vários critérios e tal, e aí todos os anos eles dão esse prêmio aí das melhores empresas para se trabalhar. Então isso é interessante, porque aí está considerando o lado do trabalhador, né? Não a empresa que mais rendeu, a empresa que mais lucrou, a que a ação subiu mais, né? Nada disso, a empresa que é melhor para se trabalhar. Né? Isso é uma métrica interessante. Muito bem. Mais ninguém? Nada a declarar sobre isso? Não? Posso avançar então? Por favor. Então tá bom. Então, né, para além das só repetindo isso, né, para além das habilidades técnicas, as empresas buscam recursos humanos com habilidades humanas e conceituais. Então, o que são as habilidades técnicas? Né? A habilidade técnica vamos dizer assim, você fazer o que não é mais do que a sua obrigação, né? É você saber fazer na sua área de formação e atuação. Vocês estão estudando aí para psicologia, então quando vocês formarem, tem certas coisas que tem que saber fazer, né? Que é próprio do psicólogo. Mas, ou se a gente for pensar, alguém que faz técnico em mecânica, ou alguém que faz engenharia agrônoma, tem coisas que, tipo, ou veterinário, tem coisa, ou, sei lá, vamos pensar em enfermagem, vai? Alguém que fez enfermagem, o mínimo que ela tem que saber é achar uma veia para dar uma injeção, por exemplo. Não é? Ou não? Acho que não. Não é o mínimo isso? Uma enfermeira pode dizer que é enfermeira sem saber achar uma veia para dar uma injeção? Acho que tem outras competências, né? Mas isso tem que saber, ou não? Não é o mínimo? Claro que sim. Ah, tá. É isso que eu estou dizendo, que é o mínimo, né? Que tem que saber fazer. Saber fazer curativo, enfim. Uma série de técnicas aí que, por exemplo, o profissional de enfermagem tem que saber fazer. Mas, para bem, além das habilidades técnicas, né, se olha muito hoje para as habilidades humanas, né, que é saber conviver e se relacionar. Né? Estamos num momento aí de transição aí na sociedade que temos que aprender a viver com a diferença, não tem como. Né? Por um lado, isso é urgente, e por outro lado, justamente tem as reações, né? Tem muitas reações, ressurgimento de grupos fundamentalistas, grupos neonazistas, enfim. Mas por que esses grupos surgem? Justamente porque as coisas estão mudando. Né? Mas as empresas já sacaram, né, que dá mais lucro você acolher a diversidade do que você excluir. Porque se você exclui a diversidade, você está excluindo lucro. Né? É melhor você considerar a diferença e acolhê-la, porque isso vai fazer lucrar mais. Né? Isso tem até um vídeo institucional já da Croton falando um pouco disso. Que eu queria até passar para vocês, mas não sei se eu consigo. Enfim, eu já não vai mais dar, né? Acabou o nosso tempo. E além das habilidades humanas, né, as habilidades conceituais. E para isso que a gente trabalha muitas vezes, né, no setor de RH, né, para saber, através de testes, avaliações, enfim, identificar essas habilidades humanas em quem vai ser contratado. Né, ou justamente para não contratar. Né, identificar
aí o perfil de personalidade aí que tem mais a ver com a vaga. Isso dizendo assim, no recrutamento e seleção, né? E além dessas habilidades técnicas e humanas, existem as habilidades conceituais, que é a aptidão para processos de decisão em sua área de atuação, que é a chamada postura ativa e não apenas reprodutiva. Então não é só saber fazer, né? Tem que saber pensar sobre aquilo, né? Porque as coisas mudam muito rápido, então para além do que você já sabe, você tem que estar pronto a repensar cada vez mais sobre a sua área, enfim, ou com a equipe que você esteja se relacionando. E para nós, enquanto orientadores profissionais, é crucial a constante atualização do conhecimento. E, novamente, né, não apenas reprodução do conhecimento já adquirido. Lá no texto, lá no livro, fala, né, que não é só fazer ele fala uma frase assim, não é só fazer o que você aprendeu há 5 anos atrás na faculdade e tal, mas está sempre atualizado, né, com o que anda acontecendo aí no mundo do trabalho. Isso é muito importante se for trabalhar com orientação profissional, mas no geral, né? Vou falar uma frase que é de um psicanalista, mas talvez outros tenham ideias semelhantes também. Mas o Lacan, ele fala, tem uma frase dele que fala que o analista tem que ser... Nossa, como é a frase? O analista tem que fazer alguma coisa nesse sentido. O analista tem que fazer jus à subjetividade da sua época. E eu acho que isso se estende ao psicólogo e às psicólogas de modo geral. A gente tem que conhecer o mundo, sabe? Saber. Por isso que semana passada, por exemplo, eu dei várias referências aí que eu lembro de filme, de canal, de YouTube, de conteúdo, para conhecer a época que a gente vive, o mundo que a gente vive, porque as pessoas que a gente vai atender, seja em qual área for, elas vivem nesse mundo. E nós também vivemos nesse mundo. Então, isso da atualização constante é algo muito importante, não só para a orientação profissional, mas para qualquer área, né? Que você for atuar, inclusive clínica, inclusive qualquer uma. Certo? Nosso foco nesse processo de orientação profissional não é o resultado, a escolha em si, mas sim compreender e levar à compreensão qual é o espaço que a profissão tem na vida desses orientandos, quais são os critérios, olha lá o joguinho dos critérios, quais são os critérios que se estabelecem para essa escolha e quais são as influências que recebem para a construção de sua identidade profissional. Muito bem, tudo isso também já foi dito em outros momentos, né? Então, o orientador, no final das contas, é um facilitador que ajuda a pensar, né? Isso também já foi dito, não é nenhuma novidade. Lembrando que, ó, eu passei aqui, tudo bem, gente? Aqui não, acho que não tem muito segredo, né? Algo a declarar? Beleza, professor, vamos seguir. E aqui, né, por último, o papel do orientador. Lembrando que a orientação profissional pode ser configurada como uma modalidade de atendimento breve e focal, também é algo que já foi dito em outro momento, no qual se privilegia apenas um ou alguns aspectos relacionados com a construção da identidade profissional do orientando. É isso, né? Está retomando a ideia de orientação profissional como uma estratégia de atendimento breve. E, por último, ela vai falar da devolutiva e o encerramento, né? Que é uma coisa que eu não vou conseguir fazer com vocês, mas tá bom. Mas fica
pontuado aí que isso é algo que deve estar presente num processo de orientação profissional. A devolutiva e o encerramento são cruciais para marcar esse momento da orientação, além de direito do orientando. Na entrevista de devolutiva é possível também esclarecer pontos pendentes e fazer encaminhamentos caso o profissional julgue necessário. Então, depois de aplicar todas as técnicas, conhecer, ouvir a pessoa, identificar as áreas que elas são mais afins, se for usar uma estratégia como essa do jogo dos critérios para escolha profissional, que uma das atividades sugeridas é fazer a entrevista com os profissionais, né, entrar em contato com a realidade profissional, enfim, depois que você fez todos os passos da orientação profissional, meio que já está mais claro quais os critérios que a pessoa usa para escolher a profissão, quais as profissões que são mais aderentes aí com essa pessoa, etc. Aí você faz a devolutiva, né? E aí a devolutiva também pode ser um momento de fazer algum encaminhamento, caso você ache necessário, né? E, bom, isso basicamente que está aqui, né? Esclarecer algum ponto pendente, e também fazer esse momento do fechamento, né? É um momento importante para o encerramento do processo. A devolutiva pode ser feita em grupo, mas é importante reservar um tempo para as devolutivas individuais, porque tem coisas que é melhor você resolver entre dois, né? Via de regra, você pode fazer as duas coisas. Então, faz um encerramento do grupo e depois, enfim, né, junto com isso, faz as devolutivas individuais também. Isso é direito, né, também, né? Bom, lembrando que atividade, serviço de psicologia, você tem que relatar, né? Você tem que documentar, aliás, essa atuação. Aqui relatar porque o tipo de documento que vai sair da orientação profissional é um relatório. E além disso, né, que é nossa obrigação, nós temos a obrigação de fazer uma devolutiva, né, uma obrigação legal. Isso em qualquer área da psicologia. Aí no livro, lá no capítulo, lá conta um caso de um processo ético do CRP, que a psicóloga lá foi acusada de negar uma devolutiva para a mãe de uma adolescente, né? Então, isso não pode acontecer, né? Se o cliente, principalmente se for menor de idade, né, quem responde por ele é a mãe ou o pai, né? Tem um responsável aí legal maior de idade. Se esse responsável exigir uma devolutiva, é nossa obrigação dar essa devolutiva. Está no Código de Ética. Importante estar alinhado com o Código de Ética que guia nossa atuação profissional e prevê sanções para o seu descumprimento. E, gente, basicamente isso. Deixa eu ver lá no livro o que mais que ela fala. Ela fala mais alguma coisa sobre isso. Deixa eu ver mais o que. Eu vou mostrar para vocês aí os artigos certinho do Código de Ética que falam sobre a obrigação da devolutiva. Artigo 1º do Código de Ética são deveres fundamentais dos psicólogos: informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário.
Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. Certo? É isso, gente. Tem alguma questão, comentários, dúvidas? Esse não tem muita coisa, né? Acho que a única coisa nova que ela coloca aí é a questão da devolutiva, né? Que não aparece, é o devolutivo e o encerramento, que não aparece nos outros capítulos. É isso? Nada a declarar? Por enquanto, não. Então tá bom.